Oi, muita gente prefere realmente usar os adubos chamados de orgânicos e outros acabam preferindo usar mais aqueles adubos minerais chamados também de químicos. Mas a grande maioria das pessoas não sabe realmente diferenciar o que é um adubo mineral e o que é um adubo orgânico e acaba se perdendo um pouquinho nas aplicações. E qual que é melhor? Qual que eu devo usar nas minhas plantas em casa? Bom, é exatamente para isso, para te ajudar a decidir qual que você quer usar na sua horta ou no seu jardim ou então nas suas plantas dentro de casa que eu tô aqui hoje. Nesse vídeo eu vou te explicar o que significa ser orgânico ou ser mineral. E também eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens de cada um para que você possa escolher eles com base na ciência e não com base em achismos. Deixa eu explicar um pouquinho a definição de cada um. Adubos químicos, adubos sintéticos, adubos minerais ou adubos inorgânicos, todos esses nomes falam da mesma coisa. Para a gente identificar eles, geralmente eles são granulados, eles são em bolinhas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a ureia, que está aqui nesse potinho. A gente tem, sei lá, os NPKs. Então, esses adubos, eles são os adubos mais típicos minerais. Mas a gente tem uma série de outros. A gente tem o cloreto de potássio, tem os osmocotes e tem uma série de outros que a gente não acha para vender, para comprar, para usar no nosso jardim de qualquer forma. É mais na agricultura. Tem o sulfato de amônio, tem o sulfato de potássio, tem o gesso agrícola, tem o superfosfato simples, tem uma série de adubos mesmo. E são tantos adubos aí que eu não vou ficar nomeando aqui porque não vai acrescentar muita coisa para vocês. Esses são adubos extraídos de processos industriais, em geral, mas nem todos. Às vezes eles são de forma sintética, lá produzidos realmente como se fosse um laboratório, mas às vezes eles são simplesmente extraídos de uma mina mesmo, lá na terra. Eles cavocam, encontram esse depósito desse mineral e retiram, e aí já tem o mineral pronto para ser usado como adubo. Normalmente, cada adubo mineral, ele oferece basicamente um tipo de nutriente ou mais, né? Mas são poucos nutrientes. Então, por exemplo, essa ureia agrícola, ela tem nitrogênio, mas a diferença é que ela é diferente mesmo de a gente aplicar um adubo orgânico, porque as doses são cavalares, é muito nitrogênio que tem concentrado. E quando a gente fala dos NPKs também tem nitrogênio, potássio, fósforo, só que em quantidades também cavalares, muito altas mesmo. E esses nutrientes podem ser oferecidos de uma forma mais isolada, que nem é o caso da ureia, ou então eles podem vir numas misturas, que é o caso aqui dos NPKs, do osmocote aqui, então eles podem vir de diversas formas. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de dar um joinha e também de clicar no botãozinho aqui de se inscrever e também no sininho ao lado para receber as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer. E os adubos orgânicos? Os adubos orgânicos, eles são principalmente aqueles feitos de fontes naturais, então são de restos vegetais, de restos de folhas, talos e galhos e troncos, ou então de fontes animais, que são os animais decompostos, ou então também as fezes animais, tem os humos de minhoca aqui, por exemplo, a gente tem os estercos, então eles são, na maioria, vindos de fontes naturais. Aqui tem a farinha de osso, por exemplo, e eles são vindos, na maioria, de fazendas e sítios, e não exatamente de indústrias. Então, na realidade, eles vêm de outros seres vivos, eles são uma espécie de reciclagem de nutrientes. A gente busca não introduzir muito nutriente de fora, a gente tenta reciclar esses nutrientes. E fora esses daí que eu falei, a gente tem também as tortas de mamona, a gente tem também a borra de café, tem os óleos de peixe, tem também as cinzas e também as cascas de ovo. Mas na verdade, quase todos os resíduos orgânicos, eles podem ser utilizados como adubos orgânicos também. Mas também na agricultura orgânica não é permitido só adubos orgânicos realmente, também eles aceitam um pouquinho de adubos minerais, calcário que é extraído direto de minas,
nitrinas, fosfato de rocha, sulfato de potássio, esses daí são aceitos em determinados momentos na agricultura orgânica também. Mas, tecnicamente, esses adubos, mesmo sendo aceitos na agricultura orgânica, eles não passam a ser orgânicos, eles continuam sendo adubos minerais. A diferença entre os adubos não está exatamente no que é absorvido pelas plantas. Os nutrientes absorvidos pelas plantas são os mesmos, a diferença está antes disso. Os adubos químicos, eles são de uma absorção muito rápida, então você colocou basicamente na terra, ele já está pronto para a planta puxar e usar. Então você colocou, a absorção é muito rápida, é diferente dos adubos orgânicos. Os adubos orgânicos, eles são diferentes, os nutrientes, eles estão aqui também da mesma forma, só que eles não estão prontos para serem usados, eles estão presos dentro desse material orgânico que vai precisar ser decomposto por micro-organismos que vão precisar trabalhar para que esse nutriente seja liberado aos poucos para a planta utilizar. Então ele não está pronto para uso exatamente pela planta, ele precisa de ação de micro-organismos benéficos para liberar esses nutrientes. Alguns adubos, eles levam até 2 anos para poder liberar todos os nutrientes para a planta utilizar. Alguns adubos orgânicos, eles precisam de poucas semanas, mas realmente a liberação ela é bem mais lenta do que a maioria dos adubos minerais, né? A gente tem, por exemplo, os óleos de peixe que liberam nitrogênio, as cascas de ovo queimadas que liberam fósforo, até a urina de vaca que serve também para liberar nitrogênio, né? Os adubos químicos, eles têm até um problema que, assim, a liberação de nutrientes é tão rápida que às vezes a concentração desses nutrientes na forma de sais fica tão alta na terra, tão rapidamente, que você pode acabar queimando a sua planta. Então, realmente, o cuidado tem que ser maior com o uso de adubos minerais. Os adubos orgânicos em excesso, eles também podem matar a planta, porque eles desequilibram a quantidade de nutrientes da terra, desequilibram também a quantidade de micro-organismos que a gente tem, então realmente a gente pode causar um desbalanço lá dentro da terra que pode inclusive matar a sua planta. Mas por eles serem bem menos concentrados do que os adubos químicos, que nem eu falei antes, olha, é muito mais difícil você conseguir queimar a sua horta ou as suas plantas com os adubos orgânicos do que com os adubos minerais. Com os adubos minerais, se você jogou um pouquinho a mais, você queima com muita facilidade. Já com os orgânicos, ele acaba se autorregulando lá e realmente é muito mais difícil de você queimar. Então, os adubos orgânicos, eles são um pouquinho menos práticos no dia a dia, mas eles são muito mais seguros para a gente usar em casa, diferente dos adubos minerais, que são um pouquinho mais complicados, eles exigem uma dose mais perfeita mesmo. Uma outra diferença é que os adubos químicos ou os minerais, eles oferecem geralmente um nutriente, 2 nutrientes ou 3 nutrientes, que nem é o caso aqui do NPK. Mas eles acabam deixando de lado os micronutrientes, que são os nutrientes que a planta precisa em menor quantidade, mas precisam também da mesma forma. Os adubos orgânicos, por outro lado, eles costumam ser mais equilibrados, eles têm também esses nutrientes de maior quantidade, tem também os micronutrientes que são em menor quantidade, então eles tendem a ser um pouco mais equilibrados nesse sentido. Os adubos orgânicos, eles também, quando a gente aplica na terra, eles tendem a começar a aumentar a quantidade de matéria orgânica que a terra tem, melhoram a estrutura do solo, deixam as partículas mais bem estruturadas, melhora a absorção de água e retenção, então ela consegue segurar água por mais tempo, consegue segurar adubos com mais tempo, e inclusive ela aumenta o tempo de retenção dos próprios adubos minerais que a gente aplica na terra. Então, quando aplicado em conjunto, o adubo orgânico ele acaba também beneficiando o próprio adubo mineral. E os adubos orgânicos eles também ajudam a manter os micro-organismos mais saudáveis lá na terra e realmente ajudam a manter o equilíbrio natural da terra, fazendo com que ela funcione melhor, inclusive com os adubos minerais, né? Quando a gente vai comprar um adubo orgânico, é importante a gente saber se a origem do adubo é confiável ou não.
Por quê? Porque os adubos orgânicos, eles trazem também restos vegetais e restos animais. Se você não escolhe direito, você pega um lugar aí que você não sabe se é bom, se não é, você pode acabar trazendo junto com esse adubo orgânico sementes de plantas daninhas que você não tem no seu jardim ou no seu vaso. Você pode acabar trazendo doenças, pode acabar trazendo pragas que nem nematóides e outros insetos também. Então, realmente, o ideal é você escolher os adubos que vêm de fontes confiáveis mesmo. E se for um esterco bovino, por exemplo, aí você precisa pegar um esterco realmente bom e bem curtido, porque se não for bem curtido, você vai queimar suas plantas. Em termos de preços, realmente os adubos orgânicos, em geral, eles acabam custando mais caro do que os minerais. Não é na mesma quantidade, não. É porque para a gente adubar só com orgânicos, a gente precisa de uma quantidade maior, porque eles são menos concentrados. E com os adubos minerais, por mais que eles sejam mais caros por quilo, a gente usa uma quantidade muito pequena, então eles realmente saem mais baratos do que os adubos orgânicos. Um outro jeito da gente entender mesmo a diferença é a gente pensar mais ou menos os adubos minerais, que nem esses daqui, como se fossem aquelas cápsulas de nutrientes que a gente toma pra gente, né? Que nem as cápsulas de vitaminas, cápsulas de minerais. Eles são uns concentradões lá que a gente toma e a gente consegue esses nutrientes de uma forma rápida e fácil. E também tem os suplementos minerais, as queratinas, sei lá, aquele monte de misturas que a gente toma direto para conseguir os nutrientes. Já os adubos orgânicos, eles são mais ou menos o equivalente à comida normal que a gente come, as fontes mais naturais de alimentação, de comer verduras, carnes e uma série de outras coisas. Essa seria mais ou menos a adubação orgânica. Essa comparação é uma comparação um pouquinho esdrúxula, mas de qualquer forma ela ajuda a gente a entender um pouquinho a diferença entre os dois. Às vezes, só com alimentação natural, a gente não consegue atingir por algum motivo todos os nutrientes que a gente precisa e às vezes a gente acaba usando alguma cápsula, alguma coisa no meio. Então, você pode perguntar para mim, Gaspar, qual que você usa? Olha, depende muito da situação. Em geral, eu utilizo os dois, porque às vezes a gente aplica realmente os adubos orgânicos, né? Em geral, eu sempre vou aplicar mesmo antes de plantar as coisas, mas em determinados momentos, às vezes eu vejo que a planta está precisando de algum nutriente específico, aí eu vou e entro com adubo mineral. Meu entendimento, pessoalmente, é de que as coisas elas têm que ser equilibradas, a gente tem que não tentar ser tão extremo assim, nem uma ponta e nem na outra. E você, qual que é a sua escolha? Você prefere os adubos minerais ou você prefere os adubos orgânicos? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Até a próxima!